Amados, quero que os irmãos abram a escritura em 1 Coríntios, capítulo 11. Quero retomar aqui um pouco a leitura, que agora há pouco fora feita, de 1 Coríntios, capítulo 11. Quero ler também 1 Coríntios 11 e também Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Os irmãos podem abrir esses dois textos aí. Vamos ler primeiro o Apocalipse 22, 20. E então nós voltamos aqui para Coríntios. Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. O penúltimo versículo da Escritura que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Os irmãos podem repetir comigo? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Que palavra abençoada, né? O próprio Senhor dizendo, suas últimas palavras na Escritura, dizendo: olha, certamente eu venho sem demora, eu voltarei sem demora. E qual que é a resposta que nós, enquanto igreja, que temos no coração essa esperança, qual é a resposta que nós damos ao Senhor diante desta sua declaração? Nós respondemos o finalzinho do versículo dizendo: amém. Diga amém. Vem, Senhor Jesus. Então eu vou falar aqui a palavra de Cristo e os irmãos respondem bem forte, tá bom? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Aleluia, que maravilha. Os irmãos devem ter percebido que as canções todas que nós cantamos aqui hoje, com exceção da canção durante a ceia, todas elas falam acerca da segunda vinda de Cristo, porque hoje é o tema que nós queremos discorrer com os irmãos, não do ponto de vista exegético da teologia do tema, mas acerca da realidade da segunda vinda de Cristo. Ou quais as implicações que esta verdade profetizada tem em nossas vidas e de que maneira a segunda vinda de Cristo ela pode nos influenciar e influenciar de tal maneira a produzir mudanças profundas no nosso ser. Tá bom? Vamos ler também então 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26. O apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto, creio que nós estamos aqui usando por introdução dessa ministração, nos traz aqui três grandes verdades que nortearam a fé da igreja ao longo de toda a sua história. Mesmo nos tempos de trevas, houve sempre um remanescente que manteve essas verdades vivas no seu coração. De maneira que quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, e mesmo as epístolas, porque são uma expressão documental do primeiro século, o que nos faz perceber, conhecer como era o coração, a esperança, a fé dos primeiros irmãos, da primeira igreja no tempo, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja inicial. Qual era, o que norteava a fé e o coração desses irmãos? E aqui nesse versículo nós temos três verdades que mostram isso, porque é dito: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, primeira verdade, anunciais a morte do Senhor. Então, o tema acerca da morte de Cristo, que é o tema da redenção, é algo crucial na fé evangélica, na fé cristã. Eu digo fé evangélica no mesmo sentido que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 27. No sentido da fé do evangelho. Não é de um movimento evangélico, mas é a fé do evangelho. É a verdade que se encontra nas escrituras, que teve a sua realidade na pessoa de Cristo. Então, o primeiro ponto da fé cristã é o crer na morte de Cristo. E como o Senhor sabe que nós, homens,
Nós somos falhos, e cada um de nós aqui pode dar esse testemunho. Falho no sentido de que as coisas boas geralmente caem no esquecimento.